pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Vamos já iniciar, né? Elevando nossos pensamentos a Deus e agradecendo por todas as oportunidades que nós temos, pela oportunidade da vida, por estarmos aqui reunidos. Vamos agradecer por podermos nos reunir, apesar dessa época, né? Onde não nos encontramos fisicamente, mas que podemos estar aqui juntos, unidos em pensamento, unidos num querer bem um ao outro, unidos em buscar, né, as palavras de Jesus, os ensinamentos do Espiritismo, para que eles possam nos consolar, né? Então, agradecendo, com o coração realmente cheio de gratidão, eu quero pedir também à espiritualidade o auxílio para que a gente possa, através desse tema, trazer a consolação, o entendimento. É um tema tão difícil, mas que precisa ser discutido, que precisa ser refletido, né, compreendido. Então vamos dar por iniciado, né, a nossa atividade de hoje. E o nosso tema é a perda de entes queridos. Eu fiz essa palestra há mais ou menos um ano, junho ou julho, exatos um ano, né? E sempre tenho pensado nesse tema como a necessidade da gente discutir sobre isso, da gente falar sobre isso. Primeiro, por nós mesmos, né? Pelo nosso entendimento. E depois para que nós também possamos ser consolo para aquelas pessoas que nos procuram diante da perda de alguém que se ama. Quantas vezes as pessoas sabem que nós somos espíritas e elas vêm nos contar que perderam uma pessoa amada, um ente querido, né? E que está muito difícil. E a gente tem que ter a palavra certa, no momento certo, né? Existem os momentos certos, porque a dor é grande. Então a gente não chega também falando, não liga para isso não, que vocês vão se encontrar mais tarde, né? A gente tem que ter a sabedoria e pedir diariamente essa sabedoria para que as nossas palavras possam ser realmente consoladoras. Então, a gente gostaria, né, de trazer essa reflexão para que a gente possa, então, em todos os momentos de dificuldade, conseguirmos o equilíbrio para nós e conseguirmos trazer a consolação aos nossos irmãos. Por que é que nós temos tanto medo da morte? Por que nós não gostamos nem de falar sobre o tema? A minha mãe, minha própria mãe, perguntou, a palestra é sua? E qual que é o tema? Eu falei, perda de entes queridos. Ela falou, e credo, né? Então, assim, a minha própria mãe talvez não esteja assistindo porque não gosta de falar sobre isso. É triste, é ruim, né? É melhor falar de coisas boas. Eu concordo que é muito legal falar de coisas boas, mas a morte também ela tem que ser encarada não como uma coisa boa, mas como uma coisa natural. Quem não se lembra, né, do Chicó no Alto da Compadecida, quando ele dizia assim, cumpriu sua missão, encontrou-se com um único mal irremediável, né? Encontrou-se com a morte. E de todos os males, né, a gente consegue remédio para todos os males, mas a morte é o irremediável. Então, a gente sempre ouve alguém falar, a única certeza que nós temos
é que nós vamos morrer. Então, por que a gente tem tanta dificuldade em aceitar essa morte, né? No livro dos Espíritos, nós temos lá Penas e Gozos Terrenos, né, no capítulo, onde se fala, onde Kardec questiona, né, algumas coisas sobre a morte, e o Espírito explica o seguinte, que nós sempre fomos ensinados, né, que existe o paraíso e o inferno após a morte. Então, quem vem de uma criação religiosa, né, católica, por exemplo, a gente tem o paraíso e o inferno, né, com o purgatório intermediário. Era assim que eu entendia também, né, no catolicismo. Então, é claro que eu teria medo, porque eu não sou tão bom assim, né? Nós somos cheios de falhas, já nascemos inclusive, né, com o pecado, para ir para o céu. Então, naturalmente, eu iria para o inferno. Estou falando eu, né, no meu pensamento. Mas o Espírito conta para Kardec, fala para Kardec, que por conta disso, dessa dificuldade das pessoas aceitarem uma coisa tão assim, né, a gente sempre diz que o Espiritismo é a fé raciocinada. Então, uma coisa tão assim que não dá muito para raciocinar e aceitar, que Deus criaria o homem, esse espírito teria uma oportunidade e dali ele iria para o paraíso ou para o inferno após a morte. Esse espírito teria um ou outro fim. E por conta disso, muitas pessoas acabavam se tornando materialistas, por não conseguirem acreditar nisso, né? Então se tornavam materialista e sendo materialista, não acreditando na vida pós-morte, né, acreditando só na matéria, não existia o espírito acaba junto, a pessoa acaba tendo medo de deixar isso daqui, de deixar esse mundo, que é a única coisa que na cabeça dela ela conhece. Então essa cultura traz pra gente esse medo de morrer e de perder os nossos entes, porque acabaria. Né? Ainda que eu acreditasse na vida do espírito após a morte, cada um iria para um lugar, talvez eu para o céu, o outro para o inferno, e a gente não se encontraria mais, quebraria esse vínculo que nós tivemos aqui enquanto encarnados, enquanto morássemos juntos, né? Vivêssemos juntos. Por que então que o Espiritismo diz, né, com o estudo dos espíritos, com a vinda dos espíritos, ele diz que a morte não existe. Diz ainda, alguns dizem assim, ninguém nunca morreu. Realmente, o espírito de ninguém nunca morreu, né? Deixamos o corpo físico. Ou ainda, o espiritismo matou a morte. Porque o espiritismo, né, não cultua a morte como fim, né? Então, matou essa teoria de que é o fim. Para entender, então, essa atitude dos espíritas perante a perda de um ente querido, é preciso entender, então, a visão espírita sobre a morte, acerca da morte, né? Nós temos, então, os princípios básicos do espiritismo, né? Quais são, no que a gente acredita? O que o espiritismo nos propõe? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que são as nossas encarnações, a pluralidade dos mundos habitados, né, os diversos mundos, as muitas moradas na casa do meu pai, e a comunicabilidade com os espíritos, que é o que nos proporcionou todos esses ensinamentos, né, que nós tivemos diante da doutrina, e nos proporciona, inclusive, em alguns casos, o contato, né, com os mortos, digamos assim, com os espíritos que não estão mais aqui. Porque, na verdade, a morte ou o nascimento, ela é simplesmente uma transição entre os dois mundos. O espírito continua sendo aquele mesmo ente que conviveu conosco, aquela mesma pessoa amada, aquele mesmo amigo que conviveu conosco. O Espiritismo traz uma mensagem capaz de amenizar as angústias relacionadas com a morte, porque somos almas imortais. Sendo almas imortais, então, né, não morremos. Por isso dizemos, o Espiritismo matou a morte. Para os espíritas, a morte é apenas a destruição do corpo,
né? O corpo nos é dado como uma oportunidade dessa vivência, né, no mundo material. Nós usamos esse corpo, né, nos beneficiamos desse corpo como uma roupa que veste o nosso espírito. E quando não mais precisamos estar aqui, quando cumprimos, né, o nosso tempo na Terra, nos despojamos desse corpo, que às vezes já está tão fraquinho, já nos serviu tanto, né, esse coraçãozinho já bateu tanto, esse pulmão já respirou tanto, que não consegue mais, né? Então nós deixamos esse corpinho e seguimos nós, espíritos, né, para a pátria espiritual. Simplesmente um intercâmbio entre material e espiritual. Então, como somos almas imortais, para os espíritos, essa morte é simplesmente a destruição do corpo, né? E essa destruição do corpo é comum a qualquer ser biológico, né? Então é uma coisa natural. O espírito, a alma, né, continua, porque nós acreditamos na imortalidade dela. Então, nessa transição entre os dois mundos, entre estarmos aqui e irmos embora, é muito natural para nós também que a separação seja muito dolorosa. Toda morte, toda despedida, vamos dizer assim, é muito doloroso, né? Ainda que a gente tenha comunicações mediúnicas, ainda que não tenhamos a comunicação mediúnica, mas tenhamos o conhecimento, né, de que a vida desse ente continua, de que ele continua, ainda assim a saudade é muito natural. Mas precisamos nos apoiar no conhecimento que nós possuímos para não permitir que a saudade se converta em processo de desequilíbrio e de desespero. Então, ter saudade é muito natural, porque amamos, né? Sentimos falta, é natural, mas não podemos deixar que essa saudade se transforme em desespero. Sentir saudade de quem ama é natural. Fica o vazio no lugar de quem se foi. No entanto, essa recordação, a evocação que a saudade representa, não podem causar uma paralisia emocional em quem está enlutado, em quem ficou. E diante de tal situação, o que a vida está lhe solicitando é desprendimento, amadurecimento, uma reflexão mais profunda sobre os reais valores da existência da Terra. Essas palavras são de uma psicóloga, que ela é especialista em lidar com o luto. A pessoa que tem tanto problema em lidar com o luto, tanta dificuldade, que precisa de um tratamento, de um auxílio, né, profissional. Então, o que ela traz? Que é preciso desprendimento, amadurecimento, a reflexão sobre os reais valores da existência terrena. Isso é uma psicóloga falando. Nós que temos o conhecimento da doutrina, precisamos muito mais de termos esse amadurecimento, visto que a nós é dado o conhecimento, né, desses valores. Então, para viver o equilíbrio, para a gente não se desequilibrar, não se desesperar, nós precisamos de respostas, né? Então, quando você pensa, mas por que então que está tudo bem? Eu preciso me convencer, ser convencida de que, por quê? Eu preciso acreditar, né, que o meu ente querido continua vivo, né, está em algum lugar que eu posso senti-lo, de alguma forma eu posso sentir a presença, em sonho, né, quando o meu espírito sai, despreende do meu corpo temporariamente, eu posso encontrá-lo e acordo com aquela sensação de alegria, de coração leve, né, às vezes me recordo do diálogo. Então, assim, esse meu ente querido, ele simplesmente se encontra em outro lugar, que não as minhas vistas, né? Que não no meu dia a dia, não na minha visão, mas que ele está ali. Então, a gente precisa dessas respostas para que a gente possa realmente acreditar. E isso é uma fé raciocinada, né? Então, vem o Espiritismo e nos diz que o Espírito é imortal. Nos diz que a vida continua. Nos diz que nos encontraremos.
que em outras oportunidades poderemos estar juntos novamente, encarnados, que estamos crescendo juntos, né? Que temos todas as oportunidades. E isso nos traz total conforto e confiança. Emmanuel, no livro Amor e Saudade, tem uma mensagem que chama Saudade e Amor. Ele diz assim: saudade. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. É natural que a gente esteja chorando de repente, que a gente esteja realmente com saudade, né, sentindo. Entretanto, não permita que a saudade se faça desespero. Então temos aí uma mensagem, né, em que Emmanuel nos diz: não permita o desespero. Temos lá no Livro dos Espíritos também: não permita que a sua saudade, que a falta que faz, se transforme em desequilíbrio e desespero, né? A prece reduz a saudade de quem recebe e se beneficia com ela, e acalma a pessoa que está fazendo. Então você beneficia aquele ente que não está mais presente aqui, né, no corpo físico. Você beneficia ele com pensamentos equilibrados, com pensamentos de amor, com a saudade dos momentos bons, com uma boa lembrança do que ele é, do que ele representa, né? E acalma também o nosso coração. Afinal de contas, a prece, né, é o nosso contato com o alto. Emmanuel diz assim também, em outra publicação de Chico, né? Diante dos que partiram: pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para as visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e tê-los-á contigo, por infatigáveis zeladores de teus dias. Então, se você tem saudade, converta essa saudade em oração. Converta essa saudade em obras. O que foi que a mãe do Cazuza fez com a falta do filho? Ela se revoltou, ela se voltou contra Deus, contra o mundo. Ela criou uma fundação para auxiliar pessoas com AIDS, né? Que a AIDS estava acabando de começar, né, a aparecer, não se sabia como lidar com ela, como tratar com ela. Então ela cria uma fundação para auxiliar as pessoas que estavam sofrendo do mesmo mal que o seu filho sofreu, né? Armando Ayrton Senna, o que ela faz com a dor dela? Ela pega a dor, a saudade, e transforma numa fundação para auxiliar crianças carentes. Essa é a melhor homenagem que a gente pode dar a um ente que partiu, que não está conosco em corpo físico, não é? Fazer aquilo que ele gostaria de estar fazendo, que seja plantar uma planta, auxiliar um irmão carente, que qualquer coisa que você gostaria de estar fazendo com ele, você faça, a gente faz, né? É como se fosse em homenagem a ele, ao invés de lamentações, de chororô, porque todas as vezes que nós choramos em desespero, não é o choro saudável, porque as lágrimas podem vir sim, mas todas as vezes que nós choramos em desespero, nós desesperamos aquele espírito, porque ele se sente embaraçado, ele se sente incomodado com a sua dor. Então nós podemos auxiliá-lo também, além de estar auxiliando a nós mesmos, nos mantendo equilibrados. No Livro dos Espíritos, mais uma vez, né, no título Perda de Entes Queridos, após a pergunta 936, Kardec são 3 perguntas que ele vai perguntando e o Espírito vai respondendo, né, acerca desse tema, né? E aí Kardec vem no seu comentário e faz 2 exemplos. Um dos exemplos que ele fala sobre a separação, né? São 2 amigos que dividem uma mesma cela na prisão. E um deles vai ganhar a liberdade. É justo que o outro amigo não queira que ele ganhe a liberdade? É mais ou menos assim as nossas separações.
Porque aquele ente vai e nós ficamos, mas nós vamos qualquer dia desse. A gente não tem muita pressa, né? Ninguém está com muita pressa para esse reencontro, porque é a eternidade, né? Nós temos a eternidade pela frente. Mas é isso que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, nós também vamos, né, sair dessa cela, sair dessa prisão, ganharmos a nossa liberdade. E outro exemplo que o Kardec também nos traz, né, nesse mesmo texto, é como se um amigo que estivesse com você, né, estivesse sempre em contato com você, mas estivesse ali passando todos os tipos de dificuldade. Ele estava com dificuldade de saúde, vamos dizer que ele estava com uma dificuldade financeira, né, e de repente, para que tudo isso na qualidade de vida dele melhorasse, ele necessitasse mudar para um país distante. Ele estaria distante de você fisicamente, mas lá nesse país ele estaria bem. E um dia qualquer você também pode ir para esse país, né? Então é justo que a gente diga, não, eu não quero que vá, porque eu quero que ele fique comigo apesar dele estar, né, com dificuldades de saúde, por exemplo. Apesar de lá ter um tratamento melhor, eu quero que ele fique comigo. Então esse desprendimento que a gente consegue fazer com uma pessoa que está encarnada, que a gente também faça esse exercício, né, procurando desenvolver com uma pessoa desencarnada, procurando desenvolver com os nossos entes queridos. Até porque nós precisamos auxiliá-los. Que atitudes, né, que nós podemos pensar para que a gente consiga ir desenvolvendo essa maturidade? Quando nós pensarmos no ente querido desencarnado, devemos olhar para o espírito, o que ele representa como espírito, não como matéria. O que é ele, o que foi ali naquele convívio como espírito? O que ele significou para nós? Termos a certeza de que estaremos juntos por muitos e muitos séculos. Que a perda não é perda, é uma restituição. Nos foi emprestado e agora nos é pedido. Tivemos a oportunidade de estar com eles aqui. Tivemos a oportunidade de compartilhar uma pequena parte, né, da nossa vida com esse ente querido. E lembrarmos com amor e alegria da oportunidade dos momentos vividos. A gente fala assim, não é que nós achamos que seja fácil. É claro que não é fácil consolar uma mãe que perde uma criança, que perde um filho. A morte, sem dúvida nenhuma, em qualquer circunstância, sem dúvida nenhuma, é a maior dor que nós seres humanos podemos sentir. Mas como nós temos essa fé raciocinada e temos esse conhecimento, ou pelo menos nos é apresentado esses conhecimentos, né, do Espírito eterno, do Espírito que não morre, das oportunidades que nós vamos ter de reencontrar esses entes queridos, de sabermos que quando eles desencarnam, lá no plano espiritual eles também têm família, porque já desencarnaram pessoas da nossa família, ou da família daquele espírito, né, de outras encarnações, que estão lá para recebê-lo. Existem, no mundo espiritual existem centenas, milhares de trabalhadores ali esperando aquele espírito desencarnante, para cuidar dele, né, para fazer o que precisa ser feito na reconstrução do seu perispírito, acalmar o seu perispírito. Então a gente tem que ter essa consciência, porque nós temos esse conhecimento, por mais doloroso que seja. Às vezes alguém vem falar conosco, né? Mas o meu parente, o amigo, né, meu primo, suicidou-se. E agora, né? Como é que é? Porque me falaram que ele vai para o inferno, que nem rezar por ele não adianta. O que a gente tem para dizer para esse irmão que vem nos procurar é que nenhum filho de Deus é desamparado, mesmo os que cometem erros, porque cometem erros, né, por falta de sabedoria às vezes, né, por desespero. É completamente errado o ato do suicídio.
mas não é condenado eternamente ao fogo do inferno. Esse espírito terá grandes oportunidades. Nós devemos rezar por ele, fazer prece por ele, pedindo, né, que ele se apegue à espiritualidade, que ele peça auxílio, que ele vai ser auxiliado. E nós temos muitos exemplos para darmos, né, para essa pessoa, de auxílio, de novas chances. Então, a gente tem que usar o que nos é dado, né, em matéria de conhecimento, para auxiliarmos os nossos irmãos. E não tem auxílio maior do que o nosso próprio exemplo. O desespero não leva a gente a nada, a lugar nenhum. O luto é necessário, é muito importante que a gente diga isso. O luto, o período de luto é necessário. A gente sente falta, a gente sente dor, a gente sofre. Nós precisamos daquele período em que vamos nos adaptar sem o nosso companheiro, né? Seja pai, filho, marido, esposa, avô, avó, né? Nós precisamos daquela adaptação. O espírito desencarnante também tem esse período de luto, porque ele também vai ter lá a adaptação dele. Então, o que nós precisamos realmente, a palavra é equilíbrio, né? A palavra-chave é equilíbrio. E eu vou pedir aqui uns 3 minutinhos, que eu vou contar rapidamente a minha experiência com uma perda grande, a maior perda que eu já tive na vida. Há 10 anos atrás, exatos 10 anos, né, eu perdi meu pai desencarnou. Quem conviveu conosco sabe da relação minha com o meu pai, a afinidade que nós tínhamos, o amor. Então, assim, foi muito difícil, porque nós éramos grandes companheiros. Mas ele tinha uma saúde de ferro. Meu pai não tinha dor de cabeça, não tinha diabetes, não tinha problema cardíaco, pressão alta, nada. Mas fumava muito, muito, muito. E por conta, né, do tabaco, ele teve problemas. E em 3 meses ele desencarnou. E eu, em momento nenhum, eu tive desespero, eu senti desespero. Às vezes que eu me lembrava dele, que eu me lembro dele, e eu tenho lágrima nos olhos, é de saudade. Eu sinto saudade, mas eu sinto tanto a presença dele do meu lado. Às vezes vem aquela sensação de bem-estar, assim, que eu penso, nossa, né, que bom. Eu sei que é ele, eu sei, eu sinto, porque essa afinidade, eu sei que ela não se perdeu. Eu sei que ele continua sendo aquele espírito que eu admirava, que era um homem muito caridoso, que amava criança, independente de ser bonita, feia, branco, preto, índio. Ele amava os animais, independente de raça, de ser bonitinho ou não. Ele tinha muito amor. E eu tenho uma admiração muito grande por esse coração que ele tinha, que ele tem, né? Então, assim, essa afinidade não se perdeu. A oportunidade que eu tive de ser filha dele nessa encarnação, e que eu tenho certeza que os nossos laços são mais antigos do que essa encarnação, eu só tenho gratidão por essa oportunidade. E como meu pai desencarnou por conta do cigarro, eu imaginava, né, que meu pai poderia ser recebido como suicida. Meu pai estudou para padre, ficou muito tempo, né, estudando para padre, mas não foi. Mas ele gostava muito de espiritismo, e toda oportunidade, a gente conversava bastante, e toda oportunidade que eu tinha, eu falava alguma coisa para ele saber. E ele perguntava muita coisa também. Então ele sabe, ele conhecia a vida após a morte. Ele tinha plena consciência, né, do que esperava a gente, do que espera a gente depois da morte. Ele acredita em reencarnação, ele acreditava. E por conta disso tudo, eu conseguia manter com ele uma ligação de prece no sentido de zero desespero, gente, nada de desespero. Meu sentido era assim: papai, se você estiver conseguindo me captar, se você estiver conseguindo me ouvir, pede ajuda. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas pede ajuda, né? Pede para a Legião de Maria. Ele era devoto de São José, ele gostava muito de São José. Eu falava: chama São José, chama sua mãe. Eu queria que ele chamasse alguém, eu queria que ele tivesse essa consciência, que passando o que ele estivesse passando,
ele teria a oportunidade de ser acolhido. E eu creio que ele foi acolhido muito rapidamente por conta de tudo que ele realmente foi, né, e as coisas que ele acreditava. Então, assim, eu nunca me desesperei. A minha saudade ainda existe, a dor, ela vai se acalmando, ela vai ficando mais distante, mas a presença é constante. Então, assim, não são todas as pessoas, e talvez eu não conseguisse agir assim com outra perda, né? Com ele foi assim, então não estou dizendo que é fácil assim, não. Talvez com outra perda não fosse fácil eu lidar. Mas foi assim que eu consegui auxiliá-lo, por meio do meu equilíbrio. Então é isso que a gente tem que usufruir dos conhecimentos que nós temos, né? Se nós temos o conhecimento, se a espiritualidade está constantemente nos auxiliando, no sentido de nos mostrar. Se vemos aí psicografias todos os dias falando, né, da vida após a morte, diversos romances, né, que nos mostram como que as teias das várias reencarnações em que a gente se encontra e se reencontra. Se nós temos tudo isso e nós cremos nisso, e nós cremos porque nós estamos na doutrina, que a gente possa utilizar isso para auxiliar tanto aqueles que estão desencarnando, quanto os nossos irmãos que precisam de auxílio, no sentido do conforto, do consolo, né? Então, nós vamos encerrar hoje, apesar do tema ser puxado, né? É um tema difícil de ser falado, mas eu volto a chamar o Chicó, né? É o único mal irremediável, né? A gente tem que lidar com isso, porque sabemos, né, que faz parte das nossas indas e vindas, tá? Então eu agradeço a oportunidade do nosso encontro, agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui. Ofereço essa noite de hoje à memória do meu pai, ao espírito do meu pai, né, onde quer que ele esteja, que ele possa ter ouvido, né, que ele está presente, que ele é importante. E a gente está com a aguinha aqui. Vamos pedir, né, que a espiritualidade possa fluidificar as nossas águas, colocando nela os remédios necessários para os nossos males físicos, para as nossas dores espirituais, as nossas dores morais. Vamos também pedir o consolo no coração daqueles que nesse momento estão perdendo seus entes, que não devemos nem falar perdendo, né? Eles estão simplesmente indo mais cedo, partindo mais cedo. Que essas pessoas possam sentir no coração a presença de Jesus e o seu consolo. Que Jesus possa dizer ao seu coração, baixinho, que a vida continua, que esse Espírito continua a viver, que Ele espera por nós, que Ele vai nos encontrar. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez pedimos, fique conosco, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijo e boa noite.